Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Xandão que arregou, hein? O Xandão arregou em vários patamares ontem à noite, uma coisa impressionante, realmente voltou atrás na questão do búlgaro. Lembra o caso da extradição do Oswaldo Eustáquio, né? Que ele tinha pedido a extradição do Oswaldo Eustáquio da Espanha, a Espanha negou, porque não tinha crime nenhum, e aí ele resolveu retaliar a Espanha soltando um búlgaro acusado de tráfico de drogas, uma solução, uma coisa absurda, não sei o que lá, e aquilo que a gente falou para vocês, né? O Alexandre de Moraes, o problema do pessoal lá de Brasília, da elite aristocrática socialista de Brasília, não é com ele perseguir Bolsonaro, isso vocês acham lindo. O problema é a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes tem cometido, a quantidade de besteiras que ele tem feito, e essa foi mais uma que é absurdamente sem sentido, né? Ele teve que voltar atrás, ficou feio para ele, ele alegou porque o búlgaro não tem endereço fixo, então não posso fazer a prisão domiciliar dele. Xandão, porra, se o cara não tem endereço fixo, como é que você determinou primeiro a liberação dele, né? Mas esse não é um único ponto que mostra que tem ali, o pessoal tá incomodado com o Xandão, não, tá? O fórum do Xandão micou, meu amigo, ninguém quis ir no fórum do Xandão. Foi muito criticado ano passado, esse ano o pessoal falou, não, acho que eu não vou nesse fórum do Xandão, não, deixa pra lá. Quero aparecer muito do lado do Xandão, não. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por gerador de números randômicos do IBGE, Peter roubou a sunguinha do Tutankhamon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou falando para vocês que a batata do Alexandre de Moraes está assando, a batata não está tranquila não. Xandão está sendo muito criticado, ele está querendo acelerar o passo da condenação do Bolsonaro, porque ele está vendo que a cada momento que passa ele fica mais frágil. Então ele quer de qualquer forma prender Bolsonaro antes de dar merda as coisas para ele, né? Ele sabe que é insustentável essa coisa que ele está fazendo, mas ele está na expectativa de condenar Bolsonaro o mais rápido possível. Ontem ele mandou citar Bolsonaro na UTI, né? Um absurdo, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas, de novo, é tudo parte do mesmo problema. Ele quer correr muito com o processo lá em Brasília, ele quer condenar Bolsonaro rápido, porque ele quer dizer que teve um golpe. Ele acha que chegar nesse ponto, ter uma condenação, aí não tem mais como voltar atrás. Aí ficou claro, né? Ficou definida a coisa. Sabe aquela história de que os ganhadores escrevem a história, né? Quem ganha a guerra escreve a história? Isso já foi verdade no passado, tá? Mas mesmo hoje você vê muita gente condenando e vendo as coisas, pô, né? Getúlio Vargas ficou com uma imagem extremamente positiva aqui no Brasil. Hoje em dia já tem muita gente abrindo o olho do canalha que foi o Getúlio Vargas. O cara que sacaneou o Brasil de formas absurdas, né? Acabou esse papo de que o vencedor escreve a história. Você tem agora a informação descentralizada e distribuída. Eles estão achando, o Alexandre de Moraes acha que, não, que eu fiz um monte de merda. Mas se a gente conseguir condenar o Bolsonaro, aí pronto, aí é assunto encerrado, o Bolsonaro deu um golpe mesmo, tá aqui, tem uma decisão do STF nesse sentido, e aí pronto, né? Não vai conseguir isso, mas essa é a expectativa dele, né? E o problema todo é esse, ele tem feito tanta merda, mas tanta merda, que começa o pessoal ficar meio que querer se afastar dele, né? Já tem um monte de gente lá em Brasília que já começa a ficar assim, pô, cara, tá foda, né? A gente falou alguns dias atrás que o pessoal do STF reclamou da decisão dele sobre a questão do búlgaro, né? De novo, não sabe quem que foi, não sabe que pessoas no STF que reclamaram, quem reclamaram dessa história, não reclamaram publicamente, não falaram, né, abertamente isso, mas é lógico que causou desconforto. Por quê? Porque é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que qualquer um percebeu o quão absurdo é a coisa, né? O erro do Alexandre de Moraes é esse. Você sabe, todos nós estamos em bolhas hoje em dia, né? Você está numa bolha, cara. Você pode achar que não, eu estou sabendo de tudo, mas não, você está numa bolha. Tem que tomar cuidado com isso sempre. O Alexandre de Moraes está numa bolha pequenininha. E ele não está preocupado com estar numa bolha, porque ele está vindo de uma situação em que ele achava que podia fazer essas coisas e nada não ia transparecer, ninguém ia parar para pensar diferente, né? O que está começando a estourar a bolha dele é porque até as pessoas próximas dele, as pessoas do convívio dele estão falando, poxa, Xandão, tá foda, cara. Esse negócio de mandar soltar um traficante aqui no Brasil, por causa do Oswaldo Eustáquio, é o que eu falo para vocês, é o erro dele, é o exagero, a coisa que torna essa perseguição uma coisa pessoal quase dele contra o Alan dos Santos e contra o Alexandre de Moraes.
E eu já expliquei para vocês que isso tem a ver com o fato dele ser procurador, tá? Eu fico imaginando quantas vezes ele já achou, como procurador, que o juiz foi fraco demais, que o juiz não correu atrás de fazer a coisa, mas a verdade é que a justiça tem limites mesmo, nunca aconteceu, nunca existiu uma justiça que conseguia tudo, né? Que se você quer prender o cara, não importa onde é que o cara vai ser preso, não sei o que lá. Então, ou seja, ele fica nesse papel de juiz agora, querendo perseguir o Oswaldo Eustáquio, querendo perseguir o Alan dos Santos e coisa e tal, e achando que não vai causar problema nenhum. Só que, porra, fica claro para todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo e tá ficando feio politicamente. É o problema que eu falo para vocês, dele ser até um jurista muito experiente, um jurista muito capacitado, mas um político de merda, um político iniciante, né? Enfim, o pessoal pressionou, ele voltou atrás. O que ele disse que aconteceu aqui? O caso Oswaldo Eustáquio. Moraes revoga a prisão domiciliar do búlgaro procurado pela Espanha. Então, de novo, ele ainda não concedeu a extradição do cara, porque deveria conceder, né? Afinal, o fato é que o cara é um traficante de drogas, consta que tem provas mais do que abundantes, que o cara carregou malas e mais malas de cocaína lá, o cara tá escondido no Brasil, estava fugido aqui no Brasil. Não, aqui, ó, a decisão foi tomada porque Vasilev não tem endereço fixo no Brasil. Ah, e o Alexandre de Moraes descobriu isso agora. Ele não sabia que antes que o Vasilev não tinha endereço no Brasil, ele descobriu agora que o Vasilev não tem endereço no Brasil. O cara estava fugido no Brasil, meu amigo. Você acha que o cara vai ter o quê? Um contrato de aluguel em nome dele aqui no Brasil? Não tem, pô. É lógico que não tem. O cara estava fugindo aqui, né? Então, no final das contas, ele ainda não deu a extradição para a Espanha, mas ele pelo menos manteve o cara preso. Ou seja, foi o que o pessoal falou ali, que, porra, Xandão, tá exagerado, cara. Tá dando na pinta, ficou feio esse tipo de coisa. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, sempre que tem um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes, rapidamente aparece um monte de declaração. O Gilmar Mendes defende, ele fala, não, que o Alexandre de Moraes está fazendo tudo certo, que ele está defendendo, entre aspas, a, entre aspas, democracia, e não sei o que lá, os outros ministros do Supremo todos dão declarações, o Barroso, o Toffoli, não sei mais quem, sempre dão declarações defendendo o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E dessa vez, quantas declarações vocês ouviram defendendo o Alexandre de Moraes? Pois é, nenhuma. Porque o pessoal começa a olhar, pô, Xandão, tá foda, cara. Xandão, pega, vai devagar nessa parada. Eu sei que tu tá com ódio aí descomunal do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, sei lá qual foi a comida de cu, mal comida ou bem comida que eles te comeram, né? E você ficou com saudade, deu essa paixão toda em você. Mas, porra, pega cara, porra, né? Não vai misturar as coisas aí, né? Intimar o embaixador da Espanha ignorou a intimação, evidentemente, como deveria fazer, e não respondeu nada, e o Xandão também não fez nada em cima disso, porque, de novo, né? O que ele ia fazer, né? Enfim, o pessoal chamou a atenção dele, não teve ninguém defendendo o cara. E essa é uma das coisas, né? Já teve vários casos desses recentes que não apareceu ninguém para defender o Alexandre de Moraes, sinal de que o pessoal, mesmo o pessoal do lado dele ali, e de novo, é o que eu falo para vocês, não é que esse pessoal tá arrependido de estar perseguindo o Bolsonaro, de estar inventando essa lorota do golpe que não tem sentido nenhum. Isso daí, eles estão tudo ok, eles acham isso lindo, né? Não, tem que perseguir mesmo o Bolsonaro, tem que acusar os bolsonaristas mesmo das coisas mais terríveis e não sei o que lá. O problema que eles estão vendo é que o Xandão tá fazendo tanta merda, mas tanta merda, que tá dando na pinta, né? O caso da Débora lá do batom, né? É outro caso que furou a bolha. O pessoal tá, poxa, o cara precisava disso, cara, 14 anos de cadeia. Uma mulher lá que foi lá e rabiscou o batom, pô, tudo bem, a gente quer sacanear esses bolsonaristas mesmo, queremos fuder esse pessoal todo mesmo. Mas, porra, 14 anos de prisão, manchou estátua com batom, poxa, não, pegou pesado, cara. Dá uma maneirada nisso daí, porra. Né? Essa é a visão do pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília, né? E aí o pessoal começa a se afastar do Xandão, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim diz que o fórum do Xandão micou, o próprio Xandão disse que não ia. O que ele não está dizendo aqui é que o próprio Xandão disse que não ia, porque ninguém disse que ia. O pessoal, todo mundo desistiu de ir nessa parada, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer tirar foto do lado do Xandão. É lógico, estudantes da USP tiraram foto do lado do Xandão. Estudantes da USP, porra, meio que, né? Vamos combinar, né? O pessoal esquerdista pra caralho. E estudante também não tem nada. Mas o pessoal de apoio ali, o Gilmar Mendes, o resto da galera que ia nesses fóruns aqui. Esse fórum, ano passado, foi aquele que aconteceu lá em Londres. Lembra que a gente falou? De novo, o que são esses fóruns que tem, assim, de empresas que patrocinam o pessoal falando coisa, sempre lá na Europa, em hotéis de luxo, não sei o que lá.
é, em última análise, o pessoal vendendo o acesso ao Alexandre de Moraes, o acesso ao Gilmar Mendes. Isso vale uma fortuna, meu amigo. É o que eu falo para vocês, o Xandão, ele tem uma bolhazinha desse tamanhozinho, assim, para você falar com o Xandão, é quase impossível. Então você paga uma grana, você como empresário ou como uma pessoa política, né, conhecida no Brasil, você paga uma grana, participa desse congresso lá em Londres, e aí talvez você tenha a oportunidade de encontrar ele no cafezinho ali, tomar um café e fazer um alô para ele. Isso vale dinheiro pra caramba, meu amigo. Você acha que não? Isso vale dinheiro. Em Brasília, isso tem gente que paga para ter o contato do Xandão, que paga para fazer uma frase chegar no ouvido do Xandão, seja lá o que for, né? E o problema é que nesse momento o pessoal tá fazendo a conta que, pô, melhor não aparecer do lado do Xandão, não, porque tá ficando estranha essa coisa. E a minha visão é essa, né? Eu acho que a elite aristocrática socialista de Brasília quer muito a condenação do Bolsonaro, mas já está começando a ver que isso vai dar ruim porque o Xandão está errando demais. O Xandão já foi escalado para ser o culpado disso da merda. Vai dar merda. Vai dar merda em que sentido? Eles não vão conseguir prender o Xandão? Não vão conseguir prender o Bolsonaro? Infelizmente não. Eu acho que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele não tem motivo nenhum para ser preso, mas do jeito que as coisas estão caminhando, a vontade que esse pessoal tem de tirar o Bolsonaro do jogo a qualquer custo, eles vão acabar fazendo isso. Só que o que eles já estão percebendo é que isso vai dar mais força para o Bolsonaro. Isso politicamente vai piorar a situação deles no longo prazo. Bolsonaro vai fazer o próximo presidente e o próximo presidente vai fazer 3 ministros do Supremo e com isso rapidamente você vai ter a reversão dessa coisa toda e eles vão acabar perdendo esse controle que eles têm hoje, né? No final das contas, muita gente, eu já vejo dessa forma, eu acho que muita gente, todo esse escândalo do INSS, que a gente vai falar num outro vídeo sobre isso, tá? É um escândalo absurdo, né? Mas assim, você não percebe que está tendo uma grande força para tirar o Lula a qualquer custo, para botar o Alckmin nessa história aí? Porque essa elite está percebendo isso. O problema todo vai ser esse. No final das contas, a única saída que eles têm para evitar uma vitória do Bolsonaro em 2026 vai ser justamente tirar o Lula e botar o Alckmin, e aí o Alckmin dá uma melhorada na economia, dá uma aliviada nas coisas, e aí talvez em 2026 eles consigam evitar uma vitória do Bolsonaro. Eu acredito que seja essa a estratégia do pessoal. Aliás, acho que era essa a estratégia desde o início, eu sempre falei para vocês, né? É impressionante como é que estava planejado 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin. E quando o Lula deixou de sair, a aprovação dele caiu, né? Os institutos de pesquisa que antes davam um jeito de dizer que sempre ele estava muito adorado, todo mundo gostava dele, de repente começou a não gostar mais. Uma coisa muito assim, muito montada realmente para tirar o Lula e botar o Alckmin, que é como eles veem a solução deste problema, né? Só que pelo visto o Lula não quer sair, então não tem como tirar o Lula. A população também parece que meio que desanimou do impeachment, Bolsonaro desviou a atenção disso para anistia, a população desanimou do impeachment. Eu continuo achando o impeachment muito importante, tá? Por quê? Por mais que eu entenda, por mais que eu veja que isso é uma estratégia, gente, vocês não têm ideia do que vai ser mais 2 anos de Lula em termos de destruição da economia brasileira. Vai destruir muita coisa. Então, mesmo que tenha toda essa coisa ao contrário aí, botar o Alckmin agora seria menos pior realmente. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Uma coisa ou de outra o resultado vai chegar em 2026, né? Então o que a gente está vendo é que o pessoal já escolheu o Xandão para ser o culpado. Essa coisa vai dar merda, eles já viram que vai dar merda, então o Xandão vai ser o culpado padrão disso daí. Até The Economist aqui, ó. O pessoal falando aqui, ó, olha o Brasil 247. The Economist admite o erro após esse STF refutar a revista. Sabe qual que é o erro? Que eles botaram aqui, ó. Não que que o STF teria dito que derrotou o Jair Bolsonaro, não, derrotou o bolsonarismo. Ô, porra, para com isso, né? A mesma coisa, né? O sentido é exatamente o mesmo, né? Mas aí estão dizendo que não, que ele refutou, que ele voltou atrás, que ele se corrigiu, não sei o que lá e coisa e tal. Mas a verdade continua a mesma. Foi uma crítica forte ao Alexandre de Moraes e uma crítica forte que já está botando o Xandão ali quando der merda essa coisa, o pessoal já percebeu que vai dar merda, o Xandão vai ser o acusado de ser o culpado dessa merda aqui no Brasil. Faz sentido, ele procurou isso, né? Procurou o contato veio, então é isso que vai acontecer, né? Agora, e do lado do Alexandre de Moraes, o que ele está querendo, ele já viu que vai dar merda também, o que ele está querendo é condenar Bolsonaro a todo custo, cumprir esse papel antes de dar merda para ele, né? Daí a pressa de citar Bolsonaro no hospital e esse monte de coisa que ele tem feito aí. Enfim, já está virando uma situação que ninguém mais leva a sério o Xandão. O Xandão já é carta fora do baralho. Ainda tem o poder institucional, o poder da caneta? Tem.
Mas fora isso, ninguém mais leva o Xandão a sério, não.